Vamos falar agora com a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, Márcia São Pedro. Márcia, muito obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Bem, Márcia, primeiro tratar sobre a confirmação dessas mortes. A Secretaria de Saúde da Bahia já tinha confirmado as mortes no início da semana. Veio agora essa confirmação por parte do Ministério da Saúde. Estamos falando de mortes que ocorreram no início do ano. Uma vítima morreu em 27 de março, a outra em 10 de maio. Por que a demora nessa confirmação? Bom, quando a gente fala que tem um óbito, que é um óbito de interesse da saúde pública, a gente precisa fazer uma investigação criteriosa, que foi isso que a Bahia fez. E o tempo todo a gente reportando ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque quando se tem um óbito, até então não havia registros de óbito pela febre do Oropouche. Então, é importante que, nesse momento, toda a investigação clínica e laboratorial fosse realizada, porque esse é o processo que é feito quando se tem qualquer óbito. Então, a gente precisa lembrar que vivenciamos isso na Covid e vivenciamos isso também com outros agravos. Então, o Estado da Bahia ele tem uma Câmara Técnica de Investigação de Óbito da Vigilância, que a gente investiga todos os óbitos que são de interesse para a saúde pública. Na presença desses dois óbitos, todo o processo investigativo clínico, não só da parte de prontuários, mas de investigação na residência, na casa das pacientes, dos seus contatos próximos, mas também uma investigação criteriosa laboratorial, para que a gente pudesse descartar qualquer outra doença que estivesse presente. Então, foram feitos testes para febre amarela, para malária, para leptospirose, para todos os agravos de um amplo aspecto, para que a gente tivesse certeza do que estava sendo diagnosticado. Associado a isso, o Laboratório Central da Bahia, o LACEN Bahia, fizemos a análise metagenômica, que é onde a gente faz a análise do fragmento desse vírus. E aí detectamos e tivemos toda a confirmação que esses dois óbitos eles ocorreram pela febre do Oropouche. Então, houve essa investigação criteriosa, isso é um padrão para todos os óbitos. Por quê? Porque nós só podemos definir uma causa de óbito e chegar verdadeiramente ao seu desfecho quando a gente esgota todas as possibilidades de investigação, tanto clínica quanto laboratorial. E, Márcia, temos nesse momento a confirmação dessas mortes e também estamos acompanhando o aumento de casos de febre do Oropouche no estado da Bahia. Qual que é hoje a realidade do estado e o que vem sendo feito para evitar um aumento do número de casos da doença por aí? Hoje, no nosso estado, até o dia 25 de julho, nós temos já 839 casos. O que é que nos preocupa? A Bahia não era uma região endêmica, né? Então, a gente não tinha casos registrados. Então, desde 2023, o estado da Bahia adquiriu kits específicos para fazer a testagem não só do Oropouche, como do maiário, como de outros vírus. Porque a gente entende que a gente precisa trabalhar com a vigilância ativa. O que é isso? Eu preciso estar à frente de um diagnóstico. Então, na presença de casos onde aquele quadro clínico ele é muito compatível, que é que acontece com o Oropouche, ele tem um quadro compatível com a dengue e com a chikungunya. Então, facilmente ele pode ser confundido. Então, quando nós vimos que havia presença de dengue, de chikungunya no nosso estado, os casos aumentando, e nesse momento dano não detectável, a gente precisava entender o que estava acontecendo. E aí a gente amplia esse diagnóstico e a gente consegue identificar. Então, as medidas que o Estado vem fazendo, já começa desde o ano passado, são as orientações. É importante falar, Carol, que o maruim, que é esse mosquito pólvora, que é quem é o transmissor, né, da febre do Oropouche, ele se alimenta de matéria orgânica. Então, é muito comum e característico a gente encontrar esses animais onde tem plantação de bananeira e onde tem plantação de cacau. E justamente onde há a maior concentração dos casos aqui na Bahia é nessa região. Só que, ao mesmo tempo que essa matéria orgânica ela precisa ser retirada, ela é essencial para o cultivo e para a plantação. Então, quais são as orientações? As orientações que a gente vem dando desde o ano passado é manter os terrenos limpos, aqueles que são necessários, né? As pessoas que vivem, que são regiões mais próximas de mata, dessas regiões de plantação, precisam utilizar, além do repelente, roupas compridas, né? E aí vem a nossa preocupação com as gestantes nesse momento, porque a gente sabe que a febre do Oropouche, há estudos em animais que falam de uma possível transmissão vertical. Estamos, nesse momento, num processo investigativo e criterioso, então precisamos proteger nossas gestantes e as crianças também. Tá? Então, tem toda essa orientação de limpeza, de uso de repelente, de uso de roupas compridas, evitar ir para esses locais onde você tem um acúmulo desse mosquito, desse vetorzinho. Importante lembrar que não pode ter e não há um tratamento com bloqueio químico, então eu não posso jogar veneno para matar eles, não tem indicação. Do mesmo modo que o paciente tem uma sintomatologia
muito parecida com a dengue. E que a dengue, o diagnóstico, ele é dado clínico laboratorial, mas da febre do Oropost não. Então é importante, e essa é uma capacitação e treinamento que o Estado da Bahia vem fazendo desde o ano passado com as nossas equipes da saúde, de todas as regiões, desde a atenção primária até a nossa especializada, desse olhar criterioso e dessa suspeita. Então, precisa-se, sim, fazer um diagnóstico diferencial, precisa-se desconfiar, precisa fazer um exame, né? Porque, inclusive, o tratamento é em cima da sintomatologia, não é um tratamento específico direcionado apenas para a febre do Oropost. E tá aí uma dificuldade, né, Márcia, quando falamos dos sintomas, porque os sintomas da febre do Oropost são muito parecidos, como você falava, com os sintomas da dengue, chikungunya. Isso, os sintomas são iguaizinhos. Então, se a gente olhar que esses 2 óbitos, elas apresentaram uma febre abrupta de início súbito, uma dor de cabeça, dor no corpo, artralgia. Logo depois, num curto espaço de tempo, ela complica, essa paciente ela agrava. Então, todas duas, elas passam a ter sangramento, né? Então, elas vão para um quadro muito grave, dor abdominal intensa e com hipotensão. Então, é um quadro que evolui, mas o diagnóstico ele é dado laboratorialmente. Então, se a gente não tem essa sensibilidade de identificar o que pode ser, de questionar a possibilidade de ser um outro agravo, esse caso poderia ser fechado com um dengue grave e perderia-se o caso e a oportunidade da gente estar trabalhando com promoção e prevenção à saúde, que é o nosso foco para a nossa população. Marcela, só para a gente encerrar aqui rapidamente, porque você falou sobre esse cuidado que devemos ter com as nossas gestantes, tem um alerta do Ministério da Saúde para gestantes, uma nota técnica, foi publicada no início de julho, justamente sobre a identificação pelo Instituto Evandro Chagas de 4 casos de microcefalia em recém-nascidos ligados à infecção da mãe pelo vírus da febre Oropost. O que a gente já sabe sobre essa relação? É possível já apontar o que de informações com relação à febre Oropost e casos de má formação ou aborto? Bom, nesse momento, inclusive, nós também, assim como vocês comentaram, nós estamos no processo de investigação, né, justamente de um caso, porque a gente precisa descartar todas as possibilidades, então a gente está fazendo todos os exames, não só de fragmentos de órgãos, né, como de cordão umbilical, de placenta, para a gente tentar identificar se há ou não essa relação causal. No momento, o que a gente tem na literatura, o que traz aqui, animais, testes realizados, experimentos realizados no laboratório em animais, houve essa transmissão, né, vertical, mas em humanos a gente está investigando, porque ainda não tem relatos. Assim como aconteceu com os óbitos. Não havia relatos na literatura de casos de óbitos pela febre do Oropost. O que nós acreditávamos até então é que era leve, ele poderia chegar a um agravamento, mas que teria um prognóstico bom. E vimos que não é bem assim. Então, nesse momento, é um momento de muita atenção, de estudos e de discussões com toda uma área técnica, né? E aí eu volto a falar, a Bahia tem a Câmara Técnica de Investigação de Óbito com especialistas compostos por médicos, infectologistas e outros profissionais da área que têm domínio sobre o assunto em relação direta com o Ministério da Saúde para que a gente possa colher todos os dados e analisar e chegar a um desfecho desse caso, né? E poder falar, olha, é ou não é possível ou não. Enquanto isso, vamos trabalhar na prevenção e promoção para proteger as nossas gestantes. Márcia São Pedro, ela é diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia. Márcia, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, por essa prestação de serviço aqui com a gente.